pegar esse negócio agora e vai que, né, que... Como é que eu vou botar pé agora em 4 meses sem nenhum tipo de garantia e eu já tenho isso tudo na mão? Cara, isso não faz ninguém dormir direito. São decisões muito difíceis mesmo. E agora, do Flamengo essa movimentação, Noel, que a gente tem falado sobre isso, você trouxe agora, nenhuma contratação ainda nessa janela, é uma janela muito mais reduzida em valores do que a gente se habituou a ver a última gestão do Flamengo em mercados de transferências, em contratações para início de temporada. Tem observado o mercado nesse sentido de podendo perder também alguns jogadores? Está sendo muito procurado o Wesley. O Fabrício Bruno recebeu algumas propostas em olhar também para possíveis reposições desse time que foi se ajeitando ali com o Felipe Luiz no final da temporada. Abriu um gap do salário do Gabigol, né? Tem isso. Dinheirinho para usar aí, hein, Noel? Tem sim. Mas então, a prioridade é contratar um substituto para o Gabigol. E aí esse dinheiro aí tá nesse pacote. Inclusive o Davi Luiz também que saiu, né? A prioridade da diretoria é sim contratar, mas de fato tem sido uma janela muito diferente, né? Porque o torcedor do Flamengo está habituado, se acostumou, né? Nos últimos anos. A gente pegar os 6 anos aí da gestão do Landim, foram 41 contratações, né? Mais de 1 bilhão investido, uma média de quase 7 contratações por ano. E se a gente lembrar, em 2023, o Flamengo, no Natal, ele anunciou o De La Cruz, né, como presente de Natal. Por enquanto, essa nova diretoria, a gestão do BAP, né, que venceu a eleição, até agora ainda não fez nenhuma movimentação. E aí também tem outras explicações, né? Uma, por exemplo, é que mesmo que a gestão do Landim, né, tivesse vencido a eleição, o cenário não ia ser diferente do que o atual, tá? Porque os dirigentes da gestão anterior, eles consideram que eles anteciparam a janela de janeiro em setembro, por conta das lesões, né? Lesões de jogadores importantes, Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo, e aí eles fizeram esse movimento para reforçar, trouxeram Alcaraz, Plata, Alexandre e Michael. Nem todas foram pagando, né, direitos econômicos, mas mesmo quando o jogador está livre no mercado, você paga a luva. Então, assim, foram investidos cerca de 130 milhões só nessa janela do segundo semestre. Então, assim, os dirigentes da época consideram que anteciparam essa janela, que inclusive eles acham que foi importante, foi determinante para o Flamengo conseguir conquistar a Copa do Brasil, então já iam fazer esse movimento. A diretoria passada também já planejava nessa janela só contratar um substituto para o Gabigol, e aí repor uma saída ou outra. Então isso já é uma explicação. A outra explicação é em relação ao caixa apertado. O Flamengo, a gente lembrar, ele pagou 145 milhões à vista para comprar o terreno no gasômetro, que é onde o Flamengo pretende construir o seu estádio, né? E além disso, o Flamengo não vendeu nenhum jogador ano passado. Tinha no orçamento 100 milhões previstos, 100 milhões de venda de jogador. O Flamengo optou por não vender ano passado para tentar conquistar os títulos. Enfim, foi uma opção da diretoria, mas isso deixou o caixa apertado. Tanto que no orçamento que o Landim fez para 2025, constava lá no documento que o Flamengo ia virar o ano só com 3 milhões de reais em caixa. Não é uma situação desesperadora, porque está previsto entrar ainda muitas receitas ao longo do ano. Não é? Tanto que o Flamengo está recusando essas propostas todas, né? Se o Flamengo tivesse apertado em dificuldade financeira, ele teria que aceitar alguma. É só uma questão de fluxo de caixa. E por conta disso também, o Flamengo está refazendo esse orçamento que o Landim fez, né? Porque o orçamento que o Landim fez não chegou aí à votação para ser aprovado. E aí o BAP está refazendo esse orçamento, ele já quer ir com um valor recalculado no mercado. E além disso, esse ano a gente tem que lembrar, tem uma janela extra, né? Por conta do Mundial, uma janela ali no início de junho, antes do Mundial de Clubes. Então, assim, a prioridade do Flamengo, para essa janela de agora, é contratar um substituto para o Gabigol. Mas pensando no time como um todo, o Flamengo ainda conta com essa janela antes do Mundial ali para fazer movimentos. Assim, até o próprio José Boto, né, na coletiva dele de apresentação segunda-feira, ele falou, a gente não pode errar, né, falando na questão da prioridade de trazer um substituto para o Gabigol, porque, de fato, tem um caixa mais apertado. Então, eles estão tratando com cautela, mas sim, a prioridade é trazer um substituto, um atacante, e eles vão investir nisso. Não fechou a torneira, mas deu uma diminuída, né, no fluxo, porque é bem como trouxe, não é uma preocupação até com esse fluxo de caixa, porque chama atenção nos números que a gente trouxe, né, naturalmente a gente tem uma diferença em 2021, foi um ano pós-pandemia, né, nenhum clube conseguiu altos investimentos, aí por isso uma redução drástica, mas foram sempre investimentos ali na casa dos 200 milhões, um pouco menos, um pouco mais, mas nessa média. E no ano passado, muito acima. E aí, talvez, nessa explicação trazida pelo Noel, dos reforços antecipados, né? O Flamengo, na última janela, na janela de meio de ano, ali mais perto do final da temporada, trouxe o Alcaraz, o Alexandro
o Michael e o Plata, que foram importantes de fato na conquista da Copa do Brasil, porque até aquele período parecia que o Flamengo ia encerrar uma temporada sem títulos, né? Não tinha pela frente, o momento era muito ruim tecnicamente do time, não tinha vislumbre de títulos e acabou conquistando a Copa do Brasil, só tinha um campeonato estadual. Esses reforços são contratados ainda no ano passado, são importantes para as lesões de jogadores, mas a gente está vendo nesse momento uma expectativa do Pedro só voltando ali muito próximo do Mundial, já desse Super Mundial, ali semanas antes da disputa. Final do primeiro semestre é previsão. Sim, da competição. Porque, na verdade, não é o substituto do Gabigol, é o substituto do Pedro. Porque quem vai jogar até o Pedro estar à disposição, né? Então, o Flamengo não está atrás de um substituto para o Gabigol exatamente. O Flamengo está atrás de um jogador que supra essa ausência do Pedro agora. Mas quem encerrou a temporada e quem decidiu a Copa do Brasil foi o Gabriel, né? Quem acabou sendo útil nesse momento sem o Pedro foi ele. Mas se fosse tanto assim... Sim. Mas é o jogador que vai ter que dar conta de suprir a ausência do Pedro e não do Gabigol, e depois dar conta também de suportar uma parceria com o Pedro mais à frente, ou quem sabe até de dar sustentação para uma volta tranquila do Pedro. O Pedro não vai sair, né, de uma lesão tão grave para dentro do campo tão rapidamente. Então é difícil de você contratar jogador com esse perfil. Mas caro, né? E aí, essa preocupação de não errar, eu acho que aqui mostra essa questão financeira. E aí o que me chama a atenção é não ter vendido um jogador na última temporada. Porque mesmo nesses anos em que houve muitos gastos com contratações de grandes nomes, valores altíssimos investidos pelo clube, o Flamengo também negociou muitos jogadores, também teve o retorno, né? Também entrou muita grana, saiu muita grana e entrou também. E acho que nessa última temporada talvez esse peso seja de não ter tido os 100 milhões ali em venda de jogadores. Isso cobra uma conta agora para 2025. Eu já acho que não, já que não tem necessidade, né, disso, já que estamos falando, já que contrataram, né, Alcaraz, o lateral esquerdo, o Alexandro, outros caras também, tipo, o Gonzalo Plata, tipo, acho que já vieram já bastante pessoas. Bastante, cara. E não foi, como eles falam, é barato, né? Tipo, Alcaraz, porra, tanto de um caminhão de dinheiro, cara, que os caras pagaram nele. Eu acho que estão fazendo certo em segurar o Wesley e em querer mais, tá ligado? Já ouvi até falar que o Real também queria, se o Real não conseguir contratar o Alexander-Arnold, acho que o Wesley pode ir, né, pro Real, se não concretizar a contratação do Alexander-Arnold lá. Aí, com certeza, né, acho que ficaria, 20 milhões de euros. Aí, feio. Impossível o Flamengo não vender o Wesley. Essas aí são as informações aí do Flamengo aí, rapaziada. Quem tiver gostado aí, já deixa aquele like, se inscreva aí também para estar fortalecendo o projeto. Tamo junto, é nóis.